Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse sábado, dia 30 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente entrar dentro do giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E também lembro a vocês que se aparecer para vocês o botão do hypar o vídeo, hype o vídeo do canal Marquinhos Assunção para que a gente possa alcançar mais rubro-negros a assistir o nosso trabalho. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo de Felipe Luiz fez ontem, sexta-feira pela manhã, a sua penúltima atividade em preparação para a partida de amanhã contra o Grêmio pelo Brasileirão no Maracanã. Divulgado ontem que o meio-campo Jorginho sentiu um desconforto muscular e não participou dos treinos da quarta, da quinta e da sexta do Flamengo. Ou seja, depois da vitória maiúscula sobre o Vitória da Bahia por 8-0, o Flamengo folgou na terça e se reapresentou quarta-feira. Jorginho não fez nenhum dos treinos, nem quarta, nem quinta e nem sexta. Porém, hoje, sábado, o técnico Felipe Luiz realiza a sua última atividade. E caso o Jorginho continue sem treinar, ele estará fora da partida contra o Grêmio. Porém, se por uma acaso ele treinar, há grande possibilidade dele jogar normalmente pelo Flamengo. Vai criando essa expectativa aí para saber se teremos Jorginho ou não amanhã contra o Grêmio. A tendência é que Felipe Luiz, amanhã, diante do Grêmio, vá com o mesmo time que venceu o Vitória. Logicamente, substituindo o Alexandro, que saiu contra o Vitória lesionado. Ou seja, um provável time do Flamengo para amanhã, caso tudo se confirme: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho ou Alan ou De La Cruz, Saul e Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino, né? Lembrando que o Flamengo faz o jogo amanhã contra o Grêmio e só volta a jogar pelo Brasileiro no domingo do dia 14 de setembro, quando vai a Caxias do Sul enfrentar o time da Serra Gaúcha. O treino final hoje, sábado, acontece às 9h30 da manhã, daqui a pouquinho, né, no CT Nildo Urubu, onde Felipe Luiz vai definir o time titular, assim como também os relacionados para a partida. Ontem, sexta-feira, o CT Nildo Urubu presenciou outras situações importantes para o nosso clube do coração, o Mengão. Bom, os jogadores do Sub-20, bicampeões intercontinentais de clube Sub-20, foram homenageados pelo Flamengo, sendo representado nas pessoas do diretor de futebol José Boto, do técnico do profissional Felipe Luiz e do craque ídolo da nação Bruno Henrique. Palmas para os garotos bicampeões intercontinental de clubes Sub-20. Ontem também foi dia de homenagear o craque da camisa 10 do Mengão, o nada mais, nada menos, Jorge André Arrascaeta, que bateu o recorde de maior assistente do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Com 78 assistências, ele que bateu o Marcelinho Carioca do Corinthians com 77. E por conta disso, o Arrascaeta ganhou 2 presentes do Flamengo. Uma placa comemorativa com uma bandeja de prata, né, no qual fala do batimento do recorde do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro, e também ganhou uma batuta, que é o instrumento do maestro. Chamou o Arrascaeta de maestro ali, achei assim genial. Meus amigos, houve também a entrevista coletiva do espanhol Saul, né, que de forma muito lúcida e muito objetiva elogiou a grandeza, elogiou a torcida, elogiou a estrutura do Flamengo, não deixando a desejar nada a ninguém. Nenhum clube europeu, foi o que disse o Saul. Elogiou também a concorrência que está existindo dentro do elenco do Flamengo, é uma concorrência de muita qualidade pelos nomes que o Flamengo tem para cada posição.
Então isso é sinal de humildade do nosso Saul, que sabe que nenhum jogador é titular se não mostrar trabalho nos treinamentos. A partida contra o Grêmio, que já tem todos os ingressos esgotados, ela terá transmissão tanto em TV aberta pela TV Globo, tanto em TV fechada pelo Premier. Na aberta para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo, que acompanha Santos e Fluminense. A transmissão na TV aberta pela Globo terá a narração do Gustavo Villani, com comentários do Maestro Júnior e do ex-jogador Roger Flores. O Flamengo negociou o atacante nigeriano Chola com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Os valores não foram ainda revelados, mas o clube receberá sim um valor pelos 50% dos direitos econômicos que está vendendo do Chola. E o Flamengo ainda ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta. Caso ele seja vendido lá no Dínamo de Kiev, o Flamengo ganha aí. Acontece que o Chola já tem 20 anos e esse seria o último ano dele no sub-20 do Flamengo. O Flamengo fez certo. Não teria espaço no time profissional para o Chola desenvolver seu futebol. Afinal de contas, daquele lado onde joga o Chola, o Flamengo já tem o Cebolinha, Michael, Samuel Lino e até o Bruno Henrique. O jogador já viajou para o Dínamo de Kiev, onde deve fazer exames médicos e depois assinar contrato. O Flamengo joga mediante o Grêmio para se manter como o melhor mandante do Campeonato Brasileiro na edição 2025. Até então, o Flamengo já jogou como mandante 11 partidas. Dessas 11 partidas, o Flamengo ganhou 9 e empatou 2, justamente contra Inter e contra Vasco da Gama no primeiro turno. O que dá o Flamengo como mandante um aproveitamento de mais de 87% jogando em casa. O Flamengo e o município do Rio de Janeiro comunicam que o Flamengo permanecerá com o terreno do gasômetro. Ou seja, o Flamengo confirmou a compra do terreno. Providência que foi formalizada em termos de compromisso com a anuência do município do Rio de Janeiro, ontem, sexta-feira pela manhã, no Palácio da Cidade. O clube seguirá, portanto, com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto, etapa essencial para garantir a realização futura. Em razão da necessidade de aprofundamentos dos estudos, avaliações técnica e econômica, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários para a execução do projeto, bem como ajustes na obrigação, assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa entre as partes do município do Rio de Janeiro e o Flamengo. Agora, a gente lembrando, já que foram ajustados novos prazos, é importante que a diretoria do Flamengo mostre para a torcida que prazos são esses, para a gente ter uma noção de quando o Flamengo pretende começar a construir e quando o Flamengo pretende começar a terminar. Se ajustar os prazos e não comunicar, eu não vejo sentido nenhum. Já que prorrogou os prazos para a construção, né, que estavam previstos no edital lá do leilão do terreno, precisa ser informado também quais são os novos prazos para que a gente possa acompanhar, né? Mas a gente está muito feliz com essa confirmação, porque confirmar a compra do terreno significa que vai sim realizar a construção do estádio. Lembrando que obrigatoriamente... peraí, pessoal. Não, agora vamos falar um pouco do Bruno Henrique, né? Sobre a situação do Bruno Henrique. O Flamengo mantém suporte jurídico ao atleta Bruno Henrique, tanto que nomeou o advogado Michel Assef Filho para defendê-lo no julgamento da próxima semana, sobre a supervisão do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Flávio Wileman. Lembrando que ainda sobre Bruno Henrique, que obrigatoriamente o resultado do julgamento do Bruno Henrique no próximo dia 4 no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ainda não tirará o atleta dos gramados, uma vez que ainda caberá recurso tanto da própria Procuradoria do Tribunal, como também da defesa do atleta. A partir daí, o recurso que foi interposto, seja pela Procuradoria, seja pelo Flamengo, vai para o pleno do STJD, um segundo colegiado. Aí sim, se for considerado culpado, Bruno Henrique cumprirá a pena e desfalcará o Flamengo em alguns jogos, o tanto que a sentença determinar.
Ainda sobre Bruno Henrique, a defesa do atacante desistiu do recurso no STJ. Olha que aqui agora já é Superior Tribunal de Justiça. O outro é o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Aqui é a popular Justiça Comum. A defesa do atacante ela desistiu do recurso em que tentava anular a investigação em que o jogador é acusado de tomar um cartão amarelo para beneficiar apostadores durante o Brasileiro de 2023. O pedido foi feito na quinta-feira à tarde, um dia depois a corte ter marcado a data do julgamento do recurso que aconteceria na próxima terça-feira, dia 2 de setembro. A desistência do recurso por parte da defesa de Bruno Henrique já foi homologada pelo tribunal. O Flamengo também demitiu ontem, sexta-feira, o executivo Bruno Spindel, que que era originário ainda da gestão anterior de Rodolfo Landim no Flamengo e que não tinha função nessa nova gestão de Luiz Eduardo Batista, BAP, função definida. Acaba assim o único resquício mais importante da gestão Landim dentro da era BAP, né? Que o Bruno Spindel siga os caminhos dele, né? Que a gente deseja muito sucesso para ele, ele é um grande profissional, honrou muito sendo diretor executivo do Flamengo e a gente torce para que ele se recoloque no mercado, seja em que clube for. A seleção colombiana de futebol confirmou ontem, em divulgação da lista final dos relacionados para a data FIFA de setembro, o nome de Jorge Carrascal como integrante da data FIFA. Portanto, agora o Jorge Carrascal é o primeiro jogador confirmado que vai desfalcar o Flamengo nessa data FIFA. O outro é Alex Santos, só que o Alex Santos foi cortado por conta da lesão. Cria-se agora a expectativa ainda pelas confirmações dos uruguaios que serão convocados e também do equatoriano Plata, né? Com os uruguaios, ontem o Marcelo Bielsa, em entrevista coletiva lá no Uruguai, definiu que o Nicolás de la Cruz não será convocado. Portanto, ainda há a possibilidade do Flamengo perder Arrascaeta, Matias Vinha, Varela e também Gonzalo Plata para a seleção equatoriana. O Flamengo está muito perto de fechar a negociação com o Santos envolvendo o empréstimo do meio-atacante Vitor Hugo ao time santista. Detalhes separam o anúncio dessa contratação desse empréstimo que vai até o final do ano de 2026. A gente deseja aqui boa sorte ao Vitor Hugo, que teria pouca oportunidade de jogar nesse time do Flamengo por conta do elenco tão forte que tem nesse momento. E ontem saiu finalmente, depois de quase um ano, a sentença, né, sobre a questão do não pagamento pelo Internacional do passe do Thiago Maia contratado junto ao Flamengo. A CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, definiu a sentença e o Internacional está obrigado a pagar todo o valor que deve ao Flamengo. Não só as parcelas que já venceram, mas as que ainda restam, né? Quando você é mal pagador, você paga esse preço. Se você deixou de pagar 5 parcelas, quando você é cobrado, você, em vez de pagar 5, você tem que pagar todas que estão vencidas e a vencer. Então, é assim. Agora esperar que o Internacional coce o bolso e pague o Flamengo, porque o Flamengo não é pai de ninguém. Apesar do Flamengo ter vencido o Internacional 3 vezes, quem tem que pagar as contas do Internacional é o Internacional. Meus amigos, a expectativa é grande pelo treinamento de hoje, daqui a pouco, do Flamengo. A gente volta amanhã no domingo com mais um vídeo aí sim, trazendo a provável escalação do Flamengo, trazendo a expectativa da torcida, casa cheia no Maracanã. Amanhã também vai ser iniciado a parceria Flamengo e Betano. Pela primeira vez no manto sagrado rubro-negro vai ter a Betano como patrocinadora master. Então é um dia de muita festa, um dia de muita alegria. Tomara que a gente consiga ganhar esses 3 pontos. Esqueçam goleada. A goleada, se ela acontecer, ela precisa começar com um gol e que é o que o Flamengo precisa para se manter líder no campeonato. Um gol. 1-0, nós voltamos a ser líder do campeonato. Voltamos não, nós nos mantemos na liderança do campeonato. Essas são as notícias desse sábado, 30 de agosto de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.